Graça e paz, queridos. Esse pastor já vai me intimidar. Graça e paz, queridos, que estão aqui, presencial, e aos irmãos queridos também que estão em casa, nesse momento. O que eu tenho aqui é um recado de Deus para cada um de nós, entendeu? E para mim também, principalmente para mim, entendeu? E o título já diz tudo. É um título que eu escolhi. E o meu testemunho para dar, irmãos, é que esse ano, apesar de as lutas para todo mundo, não está fácil, essa pandemia, as pessoas que estão sofrendo, a gente está sofrendo junto. A gente sofre junto com cada um, né? Ô, Glória, mais uma a romper, mais uma para romper a timidez, né, pastor? Só assim ele me faz romper. Então, Deus, eu coloquei um propósito no meu coração, a partir de 1º de janeiro, eu tomei uma decisão na minha vida em frequentar mais a igreja, porque eu pensei, o pastor me envergonha, eu pensei o seguinte, eu fui convidada para cantar no conjunto coral da igreja, e esse foi o início de tudo na minha vida. Eu até que recuei, sabe, porque eu acho que eu não tenho uma voz assim perfeita, mas o que me convidou disse assim para mim: Bel, calma, as vozes se misturam, você está no grupo e você vai participar desse coral, né? Então, e foi uma entrada para mim, começar a dedicar mais às coisas de Deus na igreja, e isso para mim foi muito importante, fui muito abençoada, porque eu nunca passei uma virada de ano na igreja a noite toda, até a hora, 0 hora. Eu sempre assisti os cultos e ia embora, estar com a família, coisa assim, né? Então, esse dia eu fiquei por causa do compromisso que eu tive de cantar no coral, né? Então, quer dizer, Deus me abençoou, colocou pessoa abençoada para acreditar em mim, convidar, está aqui o André, né, André? Você é responsável por isso. E graças a Deus, a partir daí, eu tomei aquela decisão de servir a Deus, realmente não faltar, que eu gostava muito de ficar em casa. Não é que gostar de ficar em casa, descuido da gente, né? E eu tive outras experiências na minha vida que me ensinou a descobrir quem sou eu, né? O texto ali, o tema ali é bem claro, né? Olha a vida dos outros, esquecer da minha, né? Então, que isso aí sirva para cada um de nós, que sirva de lição, porque eu aprendi e quero aprender mais, irmãos. Espero que os irmãos estejam em oração me ajudando, porque não é uma batalha fácil, é uma luta, porque a gente é fraco, a gente é falho. Eu tenho minhas limitações, tenho meus defeitos. Sou errante, tanto quanto qualquer um, né? Então eu coloquei diante de Deus, Deus, não me muda a maneira de pensar, às vezes que não é correto, às vezes, até o próprio julgamento, né? Como está no título ali, a mente da gente é humana, a gente é humano, a gente tem falhas, a gente então tem que se corrigir. Então eu comecei a buscar a Deus e pedir a Ele para me mudar a minha maneira de pensar, de agir com as pessoas. E tive muitas outras experiências também, irmãos, que Deus me colocou no meu lugar, me ensinou que eu posso errar tanto quanto um outro, entendeu? E ao longo desse tempo, lógico que todo mundo tem luta, eu tenho minhas lutas, tenho minhas fraquezas, mas Deus, eu estou sempre clamando, buscando a Deus para Deus não deixar eu cair, né? Porque luta todos nós temos, quem não tem, né? Mas Deus é misericordioso, tem estado do meu lado. Sou fraca, mas ao mesmo tempo sou forte, porque Ele me fortalece. Irmãos, e eu tive umas experiências também, pelo modo de eu ser, assim. Às vezes vocês me veem, me enxergam assim, é uma mulher sorridente, comunicativa, mas às vezes eu dou uns bola fora. Eu tive uma experiência com um vizinho meu que está com uma doença assim, terminável, né? E eu
eu visito sempre ele, né? Sempre que eu estou lá em casa, eu olho lá para o lado da casa dele, que é em frente à minha casa. E eu vejo ele sentado lá, e eu sei que ele precisa de conversar, de uma... Ô pastor, faz favor para mim aqui, arranca esse negócio aqui para mim, por favor. E eu olho lá da sacada da minha casa, eu vejo ele, e eu sinto a necessidade de descer e ir lá e conversar com ele. Um dia, uns 2 meses atrás... Arrancar isso aqui, pastor. Uns 2 meses atrás, eu vi ele lá, jururu, assim, né? Ele gosta muito de conversar comigo, eu também gosto de conversar com ele. Primeira coisa, o primeiro vizinho que ele se abriu, o problema da doença dele foi comigo, né? Ele me chamou: Bel, eu gosto muito de você, tenho consideração por você, eu vou me abrir com você, mas você fica quieta por enquanto. Aí contou o problema dele. Então eu sinto dentro de mim a obrigação de estar conversando, falando, dando força, né? E esse dia que eu vi ele lá, uns 2 meses atrás, eu desci e fui conversar com ele. Isso era na sexta-feira. Aí eu cheguei lá, né? Como eu sou comunicativa... Obrigada, pastor. Como eu sou comunicativa, eu cheguei lá meio assim... A gente tem uns dias de altos e baixos da gente, né? Eu cheguei lá e falei com ele assim... Não falei... Cumprimentei ele e sentei. Aí ele percebeu em mim: Bel, você não está bem hoje. Eu disse: não, Adilson, tudo bem, eu estou bem sim. Não está, eu te conheço. Aí eu soltei uma coisa muito, meio assim, desagradável. Eu virei para ele e falei assim: ai, por que eu nasci? Olha só, olha a fraqueza. Quem foi dar força para alguém e chegar a esse ponto de falar uma coisa dessa, né? Então, aí eu falei aquilo e ele ficou calado. Ele não me disse nada. Olha como a gente aprende. A gente errando aprende com a atitude de pessoas, às vezes, que nem tem o conhecimento que a gente tem. Aí eu fui para casa, né? Despedi dele, fui para casa. Aí, quando foi no domingo, tinha culto, né? 5 horas da tarde, mais ou menos, lá de cima, me arrumando. Aí eu dou um tempinho, né? Vou lá um pouquinho conversar com ele. Aí eu cheguei lá, ele falou assim para mim: você vai para a igreja hoje? Eu falei assim: vou. Aí ele falou assim para mim: pede a graça de Deus para mim. Só que eu estou muito triste com você. Eu peguei e falei assim: uai, vizinho, por que você está triste comigo? O que eu fiz? Aí ele virou para mim e falou assim: não gostei daquilo que você falou. Você se lembra? Eu falei assim: não lembro, Adilson. Se eu fiz alguma ofensa, você fala que eu estou aqui, te peço perdão, né? Aí ele falou assim: eu aqui lutando pela vida, com essa doença terminável, e você falar uma asneira daquela. Ela falou assim, usou dessa forma, né? Eu falei assim: ai, Adilson, não estou lembrado do que eu disse. Ele virou para mim e falou assim: lembra que eu estou aqui lutando pela vida, tentando sobreviver de todas as formas, eu não quero morrer. E você dizer que eu não deveria ter nascido? Ô, gente, eu confesso com vocês que eu fiquei no chão. Isso é a lição que a gente leva para o resto da vida. Então, coisas que ensinam a gente, são coisas que dá na gente assim, ó, Deus esfrega assim na cara da gente, que a gente, para abrir a boca, tem que pensar. Pensar, não deixar sair. Pensar, deixar na mente. Se pensar, deixar na mente. Se soltar, né? E aí eu falei para ele, né? Eu disse: vizinho, eu agradeço a Deus por você na minha vida. Falei para ele, né? Eu falei assim: me perdoe, porque a gente tem momentos, né? E a gente acaba falando bobeira mesmo. Me perdoe, eu não vou falar isso mais. Tá, vem embora, tá bom. Olha, irmãos, eu digo para vocês que foi mais uma das lições. Pastor, é um testemunho que eu estou dando primeiro, para depois chegar na mensagem que condiz um pouco comigo. Aí, eu peguei uma tarefa de trabalho esse ano, 13 meninas, 3 peças de roupa cada uma, um contrato de trabalho, 39 peças. Aí eu dei uma semana para as meninas virem tirar a medida. A líder do grupo estava com dificuldade de escolher o tecido. Eu gosto muito de sair com minhas clientes para escolher tecido, um que compete com o outro, o forro daqui, uma coisa dali, um aviamento que combina ou não combina. Eu gosto de estar junto para não ter que estar trocando. Aí eu virei para a menina e falei: olha, se você preferir, eu vou com você, eu prefiro ir. Se você preferir que eu vá,
eu faço questão, porque eu gosto de ajudar. Ela estava tão em dúvida que estava a ponto de largar assim, o compromisso que elas tinham com o grupo, porque era para tirar foto de pré-formatura, né? Foto de convite. Aí, inclusive as alunas da Larissa. Aí, ao longo dessa negociação, ela queria desistir. Eu virei para ela e falei assim, não desista, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Calma, pedimos o tecido, não tinha a quantidade que a gente precisava, pediu, com uma semana chegou, graças a Deus. Aí tudo resolvido. Na hora de eu tirar a medida das meninas, lógico que num grupo, nem todos têm o mesmo pensamento e os mesmos ideais, né? Então, quando eu comecei a tirar a medida, deixei a líder por último. Aí algumas chegavam e diziam, fulana já veio? Eu disse, não. Mas a hora que ela vir, você vai ver. Ela é muito chata. Aí, na minha cabeça, aí umas duas, três tentaram inflamar, entendeu? Aí, na minha cabeça, eu já comecei a fazer ideia do que poderia acontecer, antecipando o julgamento, né? E aí eu pensei comigo, quando foi à noite, eu orei a Deus, porque quando eu pego um compromisso, eu preocupo de noite. Às vezes eu perco até o sono. Aí eu pedi a Deus, para Deus me mostrar um meio de eu fazer, que eu já tinha pegado o compromisso, eu não ia deixar. Aí eu orei à noite e pedi a Deus, para Deus me orientar o que eu poderia fazer. Quando foi no outro dia, a próxima menina veio e tornou a falar a mesma coisa. Eu falei assim, meu Deus, não pode. Eu peguei o telefone para ligar para a líder para desistir. Eu falei assim, mas não posso, faltava menos de 1 mês e 15 dias. E aí eu falei assim, não posso fazer isso, porque eu não sou mulher de desonrar com o meu trabalho. Eu pego, eu cumpro. Eu só pego se eu posso cumprir, entendeu? Então, assim, eu peguei, dei minha palavra, ajudei a escolher o tecido, já comprar, não vou desistir. Aí, fiz. Eu falei assim, seja o que Deus quiser. Mandei bala, cortei tudo, fiz. Provei em todo mundo, do primeira, segunda prova, tudo deu certo, tudo no decorrer do tempo certo. Aí, quando eu terminei, assim, próximo a terminar, a líder me pediu uma blusa extra, de um modelo diferente. Eu fiz a blusa. Isso seria no sábado, domingo, na segunda seria as fotos. Eu fiz a blusa, para mim, na minha cabeça, olha, minha cabeça sempre matutando aquilo que poderia não dar certo. Eu falei assim, eu liguei para ela e falei assim, olha, vem aqui, porque a sua blusa estava fazendo almoço, vem aqui que a sua blusa não vai dar certo. Se você não vier, eu vou picar ela de tesoura, você vai arrumar outra blusa e vai. Eu orientei ela primeiro, procure outra blusa, que essa aqui vai ser picada de tesoura. Ela virou para mim e falou, faça isso não foi você que me ensinou a paciência? Eu ia desistir, você não deixou eu desistir. Portanto, costura, termina, que eu vou aí daqui a pouco. Irmãos, para mim, a blusa estava perdida. Por mim, eu teria cortado, pagado o pano dela, porque eu sou muito perfeccionista do que eu faço. Ela chegou lá em casa, eu coloquei a blusa nela, caiu como uma luva. Ela falou assim, eu não te falei? Pra você ter paciência? Você me ensinou isso. E olha, nesse decorrer foi assim, parece que é mover de Deus mesmo, porque a pessoa que se parecia antipática, se tornou uma amiga e tanto, uma pessoa assim. Eu fiz amizade com o grupo todo, inclusive, tem uma delas na UTI, foi levada para São Paulo, que é a Eunice, aquela que eu pedi oração para ela no grupo, postei a foto dela. Eu quero que os irmãos continuem orando por ela também, que ela foi para São Paulo, ela não está bem, recebi agora uma mensagem que ela também não está bem. Tá? Então, irmãos, tudo isso é aprendizado para a vida da gente. Então, isso fez com que eu afirmasse mais nas coisas de Deus, e por isso eu escolhi esse texto. Cadê o texto? Cadê o texto? Eu não estou com ele aqui. Eu estou vendo ele aqui. Ah, sim, tudo bem, mas eu tenho o texto aqui, eu tenho o texto aqui. Irmão, não se preocupa não. Quem olha muito o outro e esquece de si. É isso. Mateus, texto básico, Mateus 7,15. Cada um, se puder abrir suas Bíblias aí.
Enquanto isso, eu vou ler para os irmãos aqui a mensagem que a moça deixou para mim. É bom e eu gosto de compartilhar, porque é legal a gente ouvir essas coisas depois de tanto assim, reviravolta, né? E de repente dá certo, graças a Deus deu certo. Oi, Bel. Dizer obrigado, às vezes, não é suficiente para agradecer por toda a sua dedicação e comprometimento conosco ao longo dos dias em que passamos juntas. Surgiram problemas incômodos que nos tornaram mais fortes. Não foi apenas um contrato de trabalho, foram dias de lições de vida, construção de uma amizade incrível. Obrigado por ser amável e gentil com todas nós do grupo. Obrigada também por ser tão dedicada e profissional em tudo. Estendo-lhe minhas mãos, segure-as se precisar. Só tenho a agradecer por sua amizade e dedicação. Que Deus te abençoe infinitamente. Não é gratificante, gente? Não é lindo isso aí? Isso aí tudo é ensinamento. E eu creio, eu tenho fé em Deus que eu hei de aprender muito mais. Eu tenho aprendido com irmãos da igreja, irmãos do meu aprisco. Quem não tem um aprisco, gente, por favor, procure um aprisco, porque olha, ali a gente aprende, a gente discute, a gente conversa. E parece que a gente não quer que o tempo passe, né? Quem tem aprisco aqui sabe que é bom, é legal. Eu quero continuar prosperando e melhorando cada dia mais. Eu peço ajuda, é a oração dos irmãos, porque a gente é falha, a gente quer melhorar, a gente quer fazer o melhor para Deus. Deixa eu procurar meu texto. Todos acharam o texto? Encontraram o texto aí? Mateus. Mateus 7, de 1 a 5. Embora que o pastor já deu uma pincelada nesse texto, porque alguns capítulos e versículos já... Inclusive, quando ele fez o pôster do culto de domingo, eu falei, pastor, minha mensagem está aí. Ele disse, eu começo, você termina. Então está aqui, irmãos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgueis, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu olho? Ou dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É um alerta de Jesus para nós. Ele nos alerta aqui nesse texto o perigo de julgarmos, né? Para quê? Julgarmos uns aos outros se nós também temos erros, nós somos capazes de praticar os mesmos erros, né? Eu escrevi um pouco o meu texto aqui, gente, porque eu sou meio dislexazinha, eu posso esquecer de alguma coisa, mas... Ou poderíamos fazer pior, né? Porque só o fato de julgarmos uns aos outros, já estamos pecando, né? Mais ainda, fazendo mais errado de julgar o errado. Seria bom, Deus ainda nos ensina que seria bom se fizéssemos uma análise de nós mesmos antes de julgar alguém. Deus não nos deu esse direito, isso é tarefa dele. É muito importante fazermos diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. Isso vale para cada um de nós, né, irmão? Para mim, principalmente. Estou pregando para mim aqui, gente. Essa lição todinha quase é para mim hoje, tá? Não é aquele julgar. A mente da gente já trabalha assim. Olha uma coisa ali, meu Deus, a gente já pensa, já dá até, né? Pulando, mas se nós pensássemos, só pensássemos e repreendesse, seria bem melhor. Eu esqueci do microfone. Porque pensar e soltar, eu acho que é bem pior, né? Então, se nós fizéssemos distinção entre o certo e o errado, isso vale para cada um de nós. Julgar o próximo não nos torna mais santo ou mais cristão. Sim, mexeriqueiros. Mexeriqueiro seria a palavra, fofoqueiros, né? Mexer com a vida de alguém, envolver com a vida de alguém, sendo que temos o nosso defeito, eu acho que não é uma tarefa nossa, é a tarefa de Deus. Em João 7:24,
Irmãozão, como diz o pastor. Todos acharam? Não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Irmãos, isso aqui serve para mim. Essa mensagem é para mim. Por quê? Eu, às vezes, antipatizo com pessoas, às vezes, assim, pelo fato da pessoa ser, às vezes, calado, não me dá confiança na conversa. Às vezes, uma pessoa séria. Olha, eu peço já antecipadamente perdão aos irmãos, porque aqui dentro da igreja, eu já antipatizei com alguém, sem ao menos saber quem é a pessoa, entendeu? Não assim de ficar julgando, mas de não ir, sabe aquela história de eu não fui, meu santo não bateu com fulana. É o pior erro que a gente comete. Por quê? É mesmo que julgar um livro pela capa. Vê um livrinho feinho ali, mas ninguém sabe o conteúdo, o que pode expressar. Então, eu comecei a pensar, não está certo. Eu fiz amizade com as pessoas, por isso que eu digo, cada um procura um aprisco. É bom a gente interagir. Se quiser visitar um outro aprisco também é bom. Assim a gente conhece as pessoas. Assim eu conheci pessoas, assim eu interagi, assim eu perdi um pouco a timidez. Eu não tenho, assim, o dia que o pastor me chamou, eu falei assim, Jesus, eu nem a mim me abalei. Eu falei assim, oh meu Deus, que é para mim ir? Eu tenho que quebrar essa... Eu não sou de falar em público. Eu sou professora e não tenho vergonha de dizer isso. Eu tinha vergonha. Entendeu? É difícil, né? Para quem está aqui, todo mundo olhando ainda bem que, ó, meu aprisco, a gente fala do meu, oi, Demar. Bem, querido, obrigada. Mas quem não pôde vir, gente está assistindo em casa. Já me deram um alôzinho, já me disseram, não vou por isso, porque tem isso, isso e aquilo. Compromisso aqui, um compromisso ali. Mas, com certeza, vão me ouvir. Eu amo meu aprisco, aí vou deixar bem claro aqui. Eu amo meu aprisco. Não sei o que seria. Estou achando muito ruim esse negócio de não poder estar presente, né? Então, irmãos, eu tinha essa coisa comigo. Então, fui pedindo a Deus, Deus, tira de mim tudo aquilo que não é do teu agrado. E Deus tem feito grande diferença na minha vida. Esse ano, tá certo, não é difícil, não tá fácil para ninguém. Graças a Deus, assim, para mim está sendo bom, porque graças a Deus nada assim me abalou, a não ser os nossos queridos irmãos que estão nessa luta. A gente sofre, queira ou não, a gente sofre. Mas graças a Deus foi um ano assim abençoado. Apesar de que minha filha, meu genro também contraiu esse problema, eu estive no hospital com eles, fiquei no hospital com ela e graças a Deus eu não contraí, mas foi coisa leve, Deus operou a bênção lá já, com a bebezinha amamentando, graças a Deus não teve nada mais grave. E eu louvo a Deus por isso. Então, irmãos, não antecipe julgamento por pessoas, tenta conhecer, conversa. Existe, lógico que existe pessoas difíceis de comunicação, né? Eu sei disso, eu tenho pessoas da minha família com difícil comunicação, pouca conversa. Eu sei como é difícil, mas cada um é cada um e a gente tem que respeitar o direito do outro. E é isso que eu estou tentando aprender e estou pedindo a Deus cada dia mais para Deus tirar de mim essas coisas que dele não agrada. Então, eu fiz um comentário aqui. Se ao invés de antecipar, se ao invés de antipatizar com alguém, refletíssemos primeiro sobre a parte que deveria mudar em cada um de nós. Somos seres errantes, cheios de defeitos, pecamos, para Deus não tem diferença de pecado. Ou julgamos alguém pelo fato de diferentes pecados. Assim, por exemplo, tipo de pecado diferente. Fulano cometeu aquele pecado, fulano cometeu isso. Para Deus não tem, eu acho que não tem pecadinho nem pecadão. Então, deixando de julgar uns aos outros. Deus nos ensina a usar de misericórdia e não de condenação uns com os outros. Romanos 14, 13. Gente, eu prometo que eu vou encerrar logo, tá? Romanos 14, 13.
Portanto, não nos julguemos uns aos outros. Antes seja o propósito, vosso propósito, não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que faremos com o irmão quando julguemos, isso pode servir de pedra de tropeço no nosso caminho. Isso pode atrapalhar a gente não está julgando ele. A gente está fazendo mal, nada mais, nada menos que para nós mesmos. A gente está condenando a si próprio, entendeu? E eu não quero isso para mim, não quero isso para irmão nenhum. Que fique a lição aqui, é um conselho que eu dou, a palavra de Deus está dizendo, não julgais. Nós não somos juízes para julgar ninguém. O justo juiz é somente Deus. Muitas das vezes, os obstáculos que colocamos na vida do nosso semelhante será a pedra de tropeço em nosso caminho. Ninguém é perfeito. Existe descrição. Nenhum julgamento humano é feito com a verdadeira justiça. Nosso judiciário, por exemplo, né? Sistema judiciário. Ninguém faz um julgamento justo. Sempre deixa uma brecha. Sempre pula por cima da lei. O julgamento que fazemos uns aos outros não atinge aquele que estamos julgando, mas sim a nós. Em Salmo 9, 7 e 8, se para os irmãos puderem abrir também aí, eu estou fazendo um zigue-zague aqui, irmãos, porque são muitos versículos que falam sobre isso, muitas partes, muitos livros na Bíblia, mas eu peguei aqueles que condizia mais com o que eu ia dizer hoje. Salmos 9, 7, 8. Mas o Senhor está entronizado para sempre. Preparou o seu trono para exercer o juízo. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julga os povos com equidade. Irmão, não somos donos da verdade, né? A Bíblia deixa claro que nós não somos donos da verdade absoluta. Sim, Jesus, que Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a verdade. Cabe a Ele o direito de julgar. A Ele foi dado, o único que foi dado o direito de julgar foi o Filho de Deus. Foi para o Filho de Deus, né? E mais, por enquanto, Ele é o nosso advogado que leva as nossas causas até a Deus. Ele vai julgar sim um dia, mas o dia que Deus determinar, o grande dia que é o dia do juízo final. Ele é o nosso intercessor perante Deus, o nosso juiz. E fará o justo juízo, porque é justo. Julgará vivos e mortos. Esses são meus argumentos, tá, gente? Em Tiago 4, 11 e 12, os irmãos puderem abrir. Estou finalizando, queridos. Eu sou lerdinha para achar isso aqui. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Quem somos nós? Não existe ninguém que possa fazer juízo de alguém. Somos pecadores que julgamos aos outros, talvez pelo fato de pecar diferente, o tipo de pecar, né? Então, para finalizar, irmãos, ainda em Romanos 12, 10, isso, Romanos 12, 10, abre aí, só falta mais um, gente. Só falta mais um, não vou bater o recorde da Mandinha e nem do Chechel. Ou será que já bati? Romanos 12, 10. .
Amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. É isso mesmo? Não, é Romanos 12:10 só, gente. Amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo reforça, né, a importância de honrar aqueles que amamos e que este é o mandamento de Deus para nós. Para encerrar, falar como a Beatriz, para encerrar com chave de ouro. Olha o que Deus, usando com a sua misericórdia para conosco. Aqui ele nos deixa uma ordem e uma promessa. Não julgueis e não serão julgados. Não condenais e não serão condenados. Perdoai e serão perdoados. Gente, não é maravilhoso? Deus nos ensina toda hora, todo dia. A gente aprende com pessoas inexperientes. Eu tenho aprendido muito com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tá? E só mais um pouquinho, pastor. Quanto a esse meu vizinho, ele é uma pessoa difícil de ouvir a gente falar da palavra de Deus para ele. E eu falei, um dia eu cheguei lá e ele falou assim, olha, Bel, eu sou meio ignorante, eu não gosto que gente vem, tá aparecendo as pessoas e quer orar para mim, eu falei assim, olha, aí eu deixei ele falar. Aí ele virou e falou assim, você já terminou de falar? Porque a gente tem uma liberdade, eu tenho uma liberdade com ele, porque é um vizinho excelente, sabe? Aí eu esperei ele terminar de falar, eu falei assim, posso falar agora? Ele falou assim, pode, agora você vai me ouvir. Aí eu virei para ele e falei assim, você rejeitou, você não tem o direito de rejeitar a porção de Deus para a sua vida. Você está numa fase que você precisa, mais do que nunca, da palavra de Deus. Aí tá, ele me ouviu, ficou caladinho. Próximo dia eu fui, já deixou eu orar para ele. Eu peço oração dos irmãos, porque ele está em fase terminal. Ontem mesmo ele veio conversar comigo e falou assim, Bel, eu estava falando da Nilda para ele, né? Aí ele falou assim, Bel, eu não tenho boas notícias para te dar. Eu disse, o que foi? Aí ele virou para mim e falou, né? Eu falei assim, o importante disso tudo, a vida aqui é boa. Imagina a vida com Jesus, eu falei para ele, né? Aí ele falou assim, ai, Bel, eu sou tão ignorante. Eu estava escutando um debate de 2 pastores, onde um pastor diria para o outro, eu vou te jogar isso, que você vai perder tudo isso, você vai ao pó, você vai perder tudo que você tem. Eu falei assim, deixa estar, não precisa nem terminar, eu já sei o que você está falando. Deixa eles com Deus. Estava dentro da minha mensagem, gente. Deixa eles com Deus, não cabe a nós dizer o que vai acontecer com ele, se está certo ou está errado. Se ele estiver certo ou errado, ele é conhecedor da palavra, ele vai ter com Deus no dia do juízo. Então, portanto, cuidamos uns de nós mesmos. Você cuida de você, eu cuido de mim. Prepara a tua alma para encontrar com Deus. Morrer, a gente vai morrer mesmo. Falei desse jeito para ele, tomei essa liberdade e falei. Aí ele pegou assim, Bel, eu não estou bem não, mas eu não vou demorar aí não. Eu falei assim, então tá, a gente tem que conversar, porque você tem que preparar a sua alma. Você quer a sua salvação, você quer viver, não quer? Mas se você não puder viver aqui, você vai viver a vida eterna se você fizer a vontade do Pai que está no céu. Né? Eu vou conversar com você, eu vou orar por você e eu quero que você seja alcançado pela graça de Deus. Ele levantou as mãos, amém, Bel, Deus te ouça. Então eu peço a oração dos irmãos e eu quero que ele alcance a graça de Deus. Tenho fé em Deus, quero dar esse testemunho aqui ainda, gente. Quero deixar um abraço para a irmã Léo, que teve a hombridade de ligar na minha casa e orar comigo, para mim, né? Para Deus me dar força para mim fazer o que fiz aqui hoje. Graça e paz, irmãos, vão na paz de Deus.